Se você sente que tudo precisa passar por você antes de ser entregue, isso significa que você não está liderando. Você está basicamente revisando todas as tarefas da equipe, o que significa que você ainda não aprendeu como delegar de verdade. Então hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para conseguir delegar de uma forma eficiente sem perder o controle da equipe. Nós também falaremos sobre o porquê de muitos líderes não conseguirem delegar, os principais erros que estão envolvidos ali dentro da delegação e como construir um processo de delegação dentro de uma rotina de liderança que realmente funcione. E aí, claro, depois de falar da delegação, a gente precisa falar sobre como criar um acompanhamento para tudo isso, sem microgerenciamento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Nina Moretz, eu sou ex-gerente sênior da Ambev e hoje eu ajudo líderes que foram promovidos por mérito técnico a construírem uma rotina estratégica de liderança para que o time funcione sem depender deles. Então, vamos começar falando por que a maioria dos líderes não delega. A maioria dos líderes não delega porque eles são controladores. Eles delegam porque o modelo de liderança que eles construíram é um modelo de liderança que só funciona se eles olharem tudo. Então, como que funciona esse ciclo? Você, que foi promovido a líder, estava acostumado a fazer todas as tarefas. Aí você foi promovido a líder, você não sabe exatamente a melhor forma de delegar e nem como delegar do jeito certo. Aí você delega do jeito errado. Você simplesmente delega uma tarefa sem padrão, sem resultado, sem critério. Aí o seu time faz errado. Aí cai de novo no seu colo a tarefa para você ter que revisá-la ou para você ter que refazê-la. E aí você ainda vira para mim e fala: tá vendo, Nina? Era eu mesmo que tinha que fazer essa tarefa? E aí você vai lá e faz de novo. E aí começa a cair tudo no seu colo. E aí, em vez de você criar um time que sabe resolver problemas, que sabe tomar decisões, você começa a ser o gargalo do time. Porque se tudo tem que parar em você, se tudo tem que passar por você, as coisas começam a agarrar em você. E esse é o momento que você cria um time completamente dependente do líder. E esse não é o nosso objetivo na liderança. Eu sei que quando a gente está na liderança, existe aquele medo de delegar e dar errado, delegar e ficar exposto, delegar e ter que resolver um grande problema porque alguém fez alguma coisa que não deveria. Mas a grande questão aqui é que para que a delegação funcione, existe técnica, existe método. E hoje, o que a gente acha que é delegação? É você virar para o seu funcionário e falar assim: ô fulano, faz aquela apresentação ali pra mim? Gente, isso não é delegar, não. Isso aí se chama delargar. É você chutar a tarefa no colo do seu liderado e esperar que ele vá entregar com o mesmo nível de qualidade que o seu. E aí você vira pra mim e fala: não, Nina, é porque é óbvio. A tarefa é muito simples. Escuta aqui comigo. O óbvio na liderança não existe. É óbvio pra você, com a sua cabeça, com a sua maturidade, com a sua experiência, com a sua vivência. Logo, se nós queremos garantir que o processo de delegação funcione, nós precisamos estabelecer todos os critérios para que esse processo funcione. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Mas antes, se você gosta de conteúdos práticos sobre liderança e sobre rotina estratégica do líder, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque com o seu like esse vídeo é entregue para mais líderes que também estão tentando sair do operacional. Então agora nós iremos falar sobre a estrutura correta da delegação. Ponto importante: quando nós vamos delegar uma tarefa, não significa que a pessoa vai ter que percorrer cada passinho do caminho exatamente igual a você. Quando a gente vai delegar uma tarefa, a gente, na verdade, precisa delegar o resultado que é esperado daquela tarefa. Então, pensa assim, é como se você estivesse no ponto A e você precisasse chegar no ponto B. E aí você vai explicar para a pessoa qual é esse ponto A e qual é aquele ponto B, que é onde vocês precisam chegar, mas o caminho que ela vai percorrer aqui para sair do A e chegar ao B pode ser um pouco diferente do seu.
Inclusive, pode ser que nesse meio do caminho ela até descubra coisas novas e mais interessantes para percorrer aqui ao longo dessa jornada. Então, ponto importante. Vai delegar uma tarefa, você, na verdade, vai delegar o resultado que precisa ser atingido. Qual é o objetivo daquela tarefa? E esse é o ponto onde a pessoa precisa chegar. E aí agora vamos falar do jeito errado de fazer isso? Quando você precisa delegar uma tarefa, o que você faz? Você fala assim, ô fulano, faz aquela apresentação ali pra mim? Esse é o jeito errado. Agora vamos pensar numa delegação de um jeito certo? Fulano, eu preciso de uma apresentação contendo os resultados de faturamento dos últimos 3 meses, uma comparação entre os 3 e uma sugestão de qual o melhor caminho que a gente precisa seguir. Essa apresentação eu vou mostrar para a diretoria na sexta, 10 horas da manhã, então eu preciso que você me entregue na quinta até as 17 para dar tempo de eu revisar e ver com você se a gente vai precisar fazer alguma alteração. Percebe a diferença? No jeito certo da delegação, eu explico o contexto da tarefa, eu dou muito mais detalhes sobre qual é o critério que vai me falar que aquela tarefa foi bem executada. Então, para eu gostar do que a pessoa vai me enviar, eu tô falando com ela, olha, faz a apresentação assim, assim, assado. Então, contexto, critério, prazo e responsável. Esses são os 4 pontos de uma delegação eficiente. Contexto da tarefa, afinal de contas, a pessoa precisa entender o porquê, onde que ela tá mexendo ali naquela tarefa. Segundo, detalhamento de quais são os critérios que garantem que aquela tarefa foi bem executada, quais são os padrões que garantem que aquela tarefa vai ser bem executada, responsável e prazo. Isso muda completamente a execução da tarefa. E aí, gente, depois que você fez esse processo completo com essas 4 etapas da delegação, você não vai sumir, não. Você não vai sumir e voltar só na quinta-feira, 17 horas, na hora que a pessoa for te entregar a tarefa pronta, não. Você vai determinar alguns checkpoints no meio do caminho que é para você conseguir ver se a pessoa está indo na direção certa. Já aconteceu com você? De você delega uma tarefa, aí seu time passa a semana na tarefa, e aí na hora que você vai ver tá tudo errado, mas já era tarde demais. Aí você vira à noite fazendo a tarefa e caos total. E você acha que a culpa é do seu time. Então, para que isso não aconteça, você vai delegar e você vai marcar checkpoints, que são pontos de encontro no meio do caminho, só para você dar aquela revisada geral, só para ter certeza que o seu liderado tá indo no caminho certo. Agora, presta atenção aqui. Ter checkpoints no meio do caminho não é fazer microgerenciamento e ficar revisando tudo a cada 30 minutos. Se você já deu aonde você precisa chegar, se você já deu o critério que você precisa e o padrão que você precisa, você vai fazer checkpoints ali ao longo da semana, checkpoints rápidos, só para garantir que o seu liderado está indo para o caminho correto. Lembre-se, ele sabe onde é o ponto A e ele sabe o que é o ponto B, mas não necessariamente ele vai subir os mesmos degraus que você para sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você fica microgerenciando, se você fica olhando tudo o que o seu liderado está fazendo, isso é microgerenciamento. Agora, se você vai acompanhando com ele o progresso de cada degrau ali que ele está subindo em direção ao ponto B, isso é mais do que o seu papel enquanto líder. Agora, aqui tem um ponto muito importante que eu vou te dizer. Delegação não é um processo isolado. A delegação, ela funciona com base em 2 critérios. O primeiro deles é se você sabe o processo de delegação, que é esse aqui que nós estamos falando agora, as etapas de um método de delegação. Mas, se você delegar e você não tiver uma rotina estruturada para fazer constantemente essa delegação e voltar nas delegações que foram feitas para acompanhar, não vai funcionar. Então, você precisa do método de delegação, mas você também precisa de uma rotina estratégica de liderança que te permita acompanhar todas as atividades que foram delegadas. Esse é um processo que acontece no seu dia a dia constantemente, enquanto líder.
Não é algo que você vai fazer uma vez e só daqui a 3 meses você vai fazer de novo. Porque se você não tem essa rotina organizada, tudo vira urgência. E delegar do jeito certo quando tudo é urgência é pouquíssimo provável de acontecer. Você tá sempre ali resolvendo urgência, apagando incêndio, aí não dá, né? Pra você delegar da forma certa. Agora, eu quero que você me conte aqui nos comentários em que ponto você está hoje. Se você delega tarefinha por tarefinha, aquele microgerenciamento de o passo a passo que seu liderado tem que ir, ou se você já delega o objetivo, o resultado, que é o ponto B aqui, que ele precisa chegar. Me conta como está o seu processo de delegação hoje. E se você quiser estruturar isso junto comigo de uma forma mais profunda, eu tenho uma mentoria, a mentoria Líder de Impacto, onde nela nós iremos construir a sua rotina de liderança estratégica para que o seu time funcione sem depender de você o tempo inteiro. O link para entender tudo sobre a mentoria está aqui na descrição. E se você achou que esse vídeo te trouxe estratégias práticas e eficientes para o processo de delegação, já deixa aqui o seu like. Agora, se você quer entender como estruturar a sua rotina para que você consiga delegar de uma forma estratégica, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu vou te explicar a rotina mínima para uma liderança estratégica.